Boa tarde a todos da família do clã dos Guzmão. Chegamos realmente, finalmente, ao 20º vídeo que havia sido prometido, que contar um pouco da minha vida, desde os 9 anos até os 70 anos que completo amanhã, se Deus ainda permitir, né? Que é dia 30 de agosto, hoje é dia 29 ainda. Mas lembrando a todos que todos os vídeos gravados aqui são de única responsabilidade minha, Osni de Nazaré Oliveira Guzmão. A minha história de vida, aonde aí envolve, logicamente, alguns membros da família Guzmão, eles são necessários foi porque eu vivi no meio da família. É mais do que normal que eles participem da minha história. Por exemplo, um fato que não relatei no primeiro vídeo, mas que vou relatar agora. Quando nós chegamos de Novo Aripuanã, nós viemos, a família toda, né? E no motor do meu pai. E ao se aproximarmos dali, antigamente, da Rua Visconde Mauá, onde mais tarde seria a nossa residência, meu pai normalmente parava o barco ali no porto, do lado do navio que estava afundado, que depois eu vim saber que se chamasse de um pontão, né? Nós denominamos de pontão. Aí a mamãe nos aprontou todos, porque ele queria que todos nós chegássemos na cidade, né? Todos bem bonitos. Aí ela botou um anel no meu dedo, botou um cordãozinho no meu pescoço, e assim fez com todos os outros irmãos, aprontou as meninas, e nós ficamos aguardando o papai atracar o motor. Só que eu sempre fui avesso a qualquer tipo de joia, eu não uso joia, né? Então, ao chegar no porto, quando ele atracou, eu tirei o anel, arrebentei o cordão e joguei no rio. Aí eu peguei minha primeira peia ao chegar na cidade de Manaus. Depois da peia, tudo acalmado, ela nos levou para nós conhecermos o centro da cidade. E essa imagem não me sai da cabeça. Nós ao chegarmos, ainda passei ontem por lá, ali no canto da 7 de setembro, com a Epaminondas, tinha uma casa chamada 22 Paulista. E ali todos os ônibus que iam para o centro desciam ali. Agora já descem pelo outro lado, né? Descia ali. E ali nós ficamos de cócora, observando pela primeira vez na vida, né, o que era um ônibus. E aqueles caboclinhos tudo, né, de cócora ali, observando o transitar de veículos e a chegada dos ônibus. Outro fato interessante foi quando nós chegamos na nossa casa, lá no bairro da Glória. Foi o primeiro local onde o papai comprou a casa. Foi que nós tínhamos duas casas lá dentro, né? Uma era atrás, que era dos homens, e a outra onde ficavam as meninas. Foi dar a descarga e ver que, diferentemente lá do interior, que era a Cintina, a gente puxava a descarga e o que a gente tinha feito, né, descia e ia para onde? Nós queríamos saber para onde é que ia. Então todos esses são fatos interessantes da minha vida, né? Da vida de um cidadão dos 9 aos 19 anos, aos 70 anos. Quero dizer também a todos da família Guzmão, e aqui eu quero pedir encarecidamente perdão e desculpa, a minha irmã, a mais velha, né? Porque esses vídeos realmente foram impactantes. Porque muitas das coisas que relatei aqui, muito desses outros que já nasceram depois, não conheceram a realidade da nossa vida, né? Por exemplo, que meu pai enchia o saco da minha irmã mais velha em relação ao namorado dela, que meu pai não queria que ele casasse por uma determinada situação, que eu não posso falar aqui. E eu era o vigilante das pessoas que namoravam, das minhas irmãs que namoravam, né? São fatos e fatos interessantes. Outros fatos foram ocorrendo, normalmente quando os meus irmãos e irmãs foram casando, que foram saindo de casa por causa do alcoolismo do meu pai, e aí foram formando-se novas famílias. Então, muitas histórias ocorreram em que determinadas pessoas
ficaram incomodados com aquilo que eu relatei. A esses eu não peço desculpa, sabe por quê? Porque o que eu relatei aqui é a pura realidade de um cidadão que aos 70 anos ainda se vê, né, violentado, sempre por alguma forma, seja ela através de ofensas morais, porque tudo isso é a violência, está aqui dentro, está dentro do nosso Estatuto do Idoso, tudo aquilo que é praticado contra uma pessoa de idade. Quando nós deveríamos chegar nessa idade, na realidade temos uma vida tranquila, temos uma vida muitas das vezes conturbada, e isso fica tudo por detrás dos bastidores, e ninguém quer expor, né, isso para não... para que outras pessoas saibam, né? Mas esses vídeos foram endereçados somente às pessoas mais próximas de mim. Se rodaram para outras pessoas, já foram de responsabilidade dessas pessoas. Mas meus vídeos todos são gravados e estão lá no canal que eu criei há muito tempo, 2017, no portal A Voz do Dom Pedro, aonde lá eu lido, entre tantos assuntos comunitários, lido também com a questão da violência contra a pessoa idosa. Tá certo? Então eu espero que todos que possam ter tido acesso a estes vídeos possam realmente fazer uma reflexão. O cidadão que chegar a uma idade que eu cheguei tem que ser respeitado, não tem que ser defamado como eu fui durante uma reunião, várias ocorrências que houveram que eu não posso e não devo citar aqui, né? Sem que o devido respeito legal ao idoso tenha sido feito. Não só aí no Dom Pedro, mas na nossa cidade toda, os valores estão invertidos, a família hoje não se reúne mais, os pais não são respeitados. Por exemplo, eu ontem prometi e disse que hoje iria revelar uma bomba, né? Bum! Lá aquela bomba. Eu quero falar para uma pessoa só especificamente, que conheço desde que nasceu, né? E sua trajetória toda de vida. A mim não interessa o que ele faz da vida dele ou deixa de fazer. Só não ofenda um idoso ou procure ofender em qualquer esfera, porque eu irei em busca dos meus direitos que estão aqui, né? Por exemplo, eu nunca bati na minha namorada, eu tenho uma centena de namoradas, vocês podem ir atrás, nunca cometi nenhum ato contra a minha namorada. Eu fui um alcoólatra, eu sou um alcoólatra ainda, que completei 30 anos, e tá aqui a ficha de 30 anos, ó, parado, sem ter, durante esses 30 anos, nenhum tipo de recaída que pudesse modificar o meu modo de pensar e o meu modo de falar. Eu nunca invadi clube nenhum achando que iria voar, né? Tá lá registrado. Eu nunca me coloquei numa situação de perigo quando houve um fato e essa pessoa que hoje vai tentar vir contra mim, é o campo que eu mais gosto, quando ele avançou no pescoço de um tenente que era amigo meu, né, que arranhou todo o pescoço desse tenente que estava numa operação. Aí me ligaram, eu tive que ir lá numa delegacia, lá na Zona Norte, né? E naquele dia eu era o titiozinho, né? São histórias e histórias. Então é bom, se for mexer comigo, está bem calçado, porque telhado de vidro é difícil mexer, né? Então, o que eu contei aqui sobre mim, vocês têm que lembrar muito bem, eu nunca citei sequer uma pessoa nominalmente. Falei sempre número 1, número 2, número 3, número 4, né? E assim por diante, justamente para não criar nenhum tipo de problema ou polêmica. Agora, que eu tinha que relatar a minha vida, essa é a parte mais interessante, né, da minha história de vida. Eu posso ir embora amanhã, mas vai ficar registrado nesses vídeos tudo aquilo pelo qual eu passei durante os meus 70 anos. Eu quero aqui fazer um meia-culpa, né? Durante esse tempo todo, eu evitei de falar sobre o meu relacionamento familiar. E aí tem uma razão
muito grande, porque eu tenho um carinho imenso pela mãe dos meus filhos. Assim como eu tenho um carinho imenso por todas as minhas ex-namoradas, né? Sou um homem altamente respeitador. Em compensação, não procure bronca comigo, me ofender, porque vocês viram num vídeo onde eu fui exaustivamente atacado moralmente, que eu simplesmente não falava nada, só pedia calma, né? Então eu sou este homem respeitador. Agora vamos lá, para o campo que você quer, ali é uma área minha, certo? De defender não só a mim, mas a todos os idosos que estiverem, por um acaso, sendo violentados, não só fisicamente, como moralmente, economicamente, nos seus bens, como teve gente da minha família, que eu tenho certeza absoluta, porque fui chamado várias vezes para resolver problema sobre essa questão de violência dentro da própria casa. Porque eu falo aqui, aqui eu não invento mentira e nem coloco para debaixo do meu tapete. Eu, quando assumo que sou um alcoólatra, eu assumo todas as minhas responsabilidades, né, do que eu tive quando eu fiz na época do meu alcoolismo. Felizmente, meu alcoolismo não era de violência. Meu alcoolismo prejudicava só a mim mesmo. Eu queria passar 2, 3, 4 dias farreando, festejando por aí. Ao contrário de outros, que não sei se era só realmente o álcool que o transformava num verdadeiro monstro. Tomara que não tente contra mim ou contra a minha vida, porque eu, como um Gusmão original, filho do senhor Osmar Vieira de Gusmão, não temo a nada, nem mesmo a morte, somente a Deus. A justiça dos homens, a gente vai lá e discute, mostra as razões. Eu estou contando a minha vida, não estou contando a vida de ninguém. Eu estou contando com quem conviveu comigo, com quem esteve comigo durante muitos anos dentro do meu escritório trabalhando. Eu estou contando aqui aquelas pessoas que usaram daquilo que era meu, usaram da minha confiança. Eu estou falando da vida do senhor Osnir de Nazaré Oliveira Gusmão, que responde por todos esses atos. Encerro aqui o 20º vídeo dizendo para você, rapazinho aí que tá tentando mexer nos pauzinhos, mexa não. Faça o seguinte, você que já mexeu lá no processo, lá dentro, contra mim, lança um desafio, mexa no seu pauzinho e faça com que aqueles que querem um tiquinho daquilo que minha mãe deixou, para deixar quem está lá. Abra mão de tudo aquilo, como eu vou fazer, como eu fiz dentro do processo, e vou fazer se sair a tal do tiquinho para cá, tiquinho para lá. E o meu tiquinho, se eu tiver oportunidade, eu vou atrás num cemitério, seja onde for, fazer um jazigo, mesmo que seja com meus próprios recursos, para a família Gusmão, que nós não temos, porque se eu morrer hoje, como alguém disse, né? Talvez não tenha um Gusmão para pegar na alça do meu caixão. Quero não! A funerária faz, tem dinheiro reservado para isso. Mas quero estar um jazigo onde tem lá, aqui jaz o senhor Osnir de Nazaré Oliveira Gusmão, nascido no dia 30 de agosto de 1955, e sei lá se eu vou fazer a idade da minha mãe, 97 anos. Se eu fizer a idade da minha mãe, ainda vou apurrear muita gente. Mas a partir de agora é só alegria, né? Quero desejar, mesmo aqueles que querem desejar, mexer comigo achando que vai me ofender, desejar toda a felicidade do mundo. Cuidar da sua família, lembrar e raciocinar. O que você fez lá atrás, ninguém esquece, né? Todo mundo sabe o que se fez atrás, né? Não tem aquele filme, né? Você sabe o que fez ontem? Já procurou verificar o que vocês ontem? Eu sei e assumo tudo aquilo que fiz
de certo e errado. Tá certo, gente? Um abraço a todos, né? Aqui para o Sozinho, para o Gusmão Sozinho, né? Que tenhamos a todo aí um final de semana belíssimo. Para mim amanhã vai ser um dia extremamente especial, porque chego aos 70 anos sóbrio, porém não tão sereno. É só não mexer com o titio Rosni, tá bom? Um abraço.